meditar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, não o João Batista, que foi um profeta que morreu decapitado pelas mãos de Herodes, mas João, o apóstolo, chamado por Cristo na beira de uma praia. Louvado seja Deus, quando ainda era novinho, viveu muito. E o apóstolo João aqui, louvado seja o nome do Senhor, por sua vez escreve um dos mais memoráveis evangelhos. E desse evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, verso 16, vai dizer assim: e por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Louvado seja o nome do Senhor. E por que queriam matar Jesus? Qual foi a causa, de acordo com o texto? A Bíblia diz que um dia de sábado, tendo Jesus subido para a cidade de Jerusalém, sendo que no sábado era proibido fazer qualquer tipo ou artifício de obra civil, não poderia trabalhar nem fazer esforço algum dia de sábado, porque era um dia dedicado apenas às orações, um dia dedicado apenas a um Criador, o Criador. E a palavra de Deus diz que, tendo Jesus saído de onde estava e subido a Jerusalém, antes de entrar na cidade, louvado seja o nome do Senhor, em uma de suas portas, pois haviam portas, haviam entradas, a cidade era cercada por um muro, e haviam portas desses muros, e antes de entrar na cidade, em uma das portas havia louvado seja o nome do Senhor, um tanque chamado Betesda, do qual não vou dar muitos detalhes, porque não é aqui que eu quero, louvado seja o nome, meditar. Mas a Bíblia diz que, tendo Jesus encontrado ali um homem que já havia 38 anos paralítico, jazia ali, 38 anos paralítico, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que naquele tanque, vez e outra, havia um movimento nas águas, um ser invisível, a qual a tradição vai dizer que era um anjo, diz que movia as águas, louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele anjo descia, uma vez por outra, e as águas eram agitadas, jogavam ali o enfermo, o doente, e ele saía dali curado. Assim era a tradição que tinha entre eles, e assim descreve o texto no capítulo 5 do Evangelho de João. A mesma palavra diz que aquele homem paralítico, 38 anos ali, ele agora dá de frente, aliás, Jesus agora dá de frente com ele. Jesus faz-lhe uma pergunta, ele não sabe responder na hora, porque ele estava mais fitado, ele estava mais ligado ali no movimento das águas, naquele tanque, do que naquele que estava diante dele. E muitas vezes, e geralmente, a geração que a gente vive hoje é uma geração desta maneira. A palavra de Deus diz, neste capítulo 5, no início dele, que Jesus se apresenta diante daquele paralítico, louvado seja o nome do Senhor, mas ele não reage à pergunta que Jesus o faz, porque ele estava ligado no movimento das águas, e daquilo que estava, louvado seja o nome do Senhor, na atenção dele, que era ver as águas se moverem, e ter a oportunidade de alguém, de algum homem, chegar e lançar ele ali. Ao que eu já lhe digo, a palavra de Deus diz que Deus não está longe. A mesma palavra diz que Deus é Deus de longe, Deus de perto, mas também Ele é Deus de longe. A palavra de Deus diz que Ele não está longe de cada um de nós, mas a mesma palavra diz que Ele quer que o procuremos, nem que seja tateando, como um cego que sai pegando nas paredes para poder ir até o lugar onde deseja. A mesma palavra diz isso em Atos 17, que temos que procurar, embora que Ele não está longe de nós. O que nos falta muitas vezes é o esforço, é a sensibilidade de entender quem está diante de nós todos os dias, que é o nosso Criador. Mas a gente está tão ligado com as coisas ao nosso redor,
Estamos tão ligados com as coisas que nos cercam, estamos tão entretidos e distraídos, que não paramos para perceber que Ele está diante de nós. O texto revela isso. Jesus se coloca diante dele e faz uma pergunta: queres ficar são? Queres ficar curado? Ele não vai dar uma resposta concreta naquele momento, porque a visão dele estava turva. Ele não estava conseguindo enxergar quem estava diante dele e qual era a palavra que estava sendo dirigida a ele naquele momento. E nessa tarde aqui não é diferente. A gente prega, a gente traz a palavra, mas às vezes a pessoa não consegue distinguir a palavra que está sendo pregada e que está diante dela. Jesus libera aquela palavra naquele momento, se põe diante daquele homem. Mas eu quero me concentrar aqui. Diz a Bíblia que Jesus insiste com ele, mesmo ele tendo desviado a atenção. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho homem algum que quando as águas são agitadas me joguem ali dentro, porque ele queria ser curado pelas águas. Mas quem estava diante dele ali era aquele que tinha cura, que era dono da cura. Oh glória! A mesma palavra diz que Jesus insiste com ele e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ao que ele deu um pulo, 38 anos naquela situação, 38 anos naquele estado, 38 anos na vida dele, sem poder mover-se e dependendo dos outros. E agora ele recebe a cura. A palavra de Deus diz que ele dá um pulo. Jesus diz: toma a tua cama e anda. Ele coloca a cama sobre as costas e vai embora. Alguém encontra ele no meio do caminho e diz: ei, hoje é sábado. Dia de hoje não se pode carregar peso algum, não pode carregar, fazer nenhum tipo de trabalho. Quem te mandou colocar a cama sobre as costas? Olha a pergunta. O homem estava ali há 38 anos, ninguém notou. 38 anos ele estava ali, ninguém notou. Mas você quer ver alguém notar Deus na tua vida? Comece a buscá-lo. Comece a colocar a tua vida diante dele. Aí você vai ver que alguém vai notar. A gente está lá vivendo nossa vida, muitas vezes aperreada, no oculto, lá no escondido, só Deus sabe como é a vida da pessoa. E ninguém nota, ninguém está nem aí. Aí vem Jesus trazendo a solução. A pessoa começa a caminhar, procurar, querer ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Começa a querer dedicar a sua vida a Deus. Aí chega alguém: oxe, virasse santo agora. Oxe, agora tu virou santo. O que aconteceu comigo e contigo agora? Basta você querer procurar Deus. Dá espaço para o Evangelho. E alguém já começa a estranhar, já começa a estranheza. 38 anos naquele lugar, ninguém fazia conta dele, porque muitas vezes a pessoa está sofrendo, está chorando, está padecendo sozinha, ninguém está vendo. Mas basta você procurar Deus e querer ser feliz com Deus para você ver se não aparecem as incomodadas. 38 anos, ninguém fazia conta dele. Ninguém. Pastor Jesus chegar na área, Pastor Jesus fazendo uma obra na vida daquele homem. E você quer ver se as pessoas se incomodarem? Comece a dar ouvidos ao Evangelho. Eu vou repetir de novo. Você quer ver as pessoas se incomodarem? Comece a dar ouvidos ao Evangelho. Comece a dar credibilidade ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Você vai ver que as pessoas se incomodam. Daqui a pouco perguntei: é sábado, o que tu está fazendo com essa cama? Essa cama, tu está carregando a cama para quê? Para que você está carregando essa cama? Ele disse: o homem que me encontrou ali, sabendo da minha condição, eu sendo paralítico, disse para mim: levanta, toma a tua cama e anda. Ele disse: mas mesmo assim, é proibido fazer qualquer trabalho hoje. E é aqui que eu quero chegar.
Porque quantas vezes Deus está fazendo obra, Deus está dando sinais, muitas vezes Deus está mostrando para a gente que Ele quer algo a mais com a gente. Ele está se usando de pessoas, de situações para nos alcançar. E a única coisa que a gente faz é questionamentos, é questionar a Ele. Eu não acredito que seja uma mera coincidência estamos aqui no sábado trazendo uma palavra como essa. Eu acredito que você já passou por lugares, você já foi para outras cidades, e você já teve encontro com pessoas no meio do caminho ao qual Deus moveu para chegar até o teu coração. Muitas vezes há um pequeno panfleto contendo passagens da Escritura e da Palavra de Deus, e muitas vezes a gente não faz conta. O que é mais fácil, quando na hora do aperto, a gente dizer por que Deus. Quando na hora da dificuldade, a gente dizer por que Deus. E o nome de Deus canta bonito nessas horas. Porque parece que é tendencioso do ser humano questionar ao invés de escutar. Deus está criando situações, se usando de pessoas, Ele está criando meios para chegar até você, te dando sinais, e muitas vezes você não percebe. Você não tem a sensibilidade de entender que Deus está te procurando de alguma forma. Aí você pergunta assim: como assim Deus me procurando? Sim, a palavra de Deus diz no Evangelho de João 4, os versos 22 e 23, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque não falta de pessoas que o adorem da boca para fora, não falta de pessoas que pincelem e que usem a maquiagem da religião para manter suas vidas a gosto e a sabor, longe da vontade de Deus. Você vê que a gente prega sobre o Evangelho, que deixe-me aqui abrir um parêntese interessante, eu sou obrigado a falar. A gente transmite o Evangelho, a gente transmite as palavras de Jesus, e você vê a resistência das pessoas. E geralmente a resistência vem travestida, vem maquiada de algumas frases como: não, mas eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha lei. A pessoa quer só apenas manter aquela vida dela, porque ela sabe que se ela trocar tudo isso pelo Evangelho, ela vai ter que deixar os velhos hábitos, os velhos costumes, ela vai ter que deixar os vícios, tem que deixar. Jesus, Ele deixou claro isso. Ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, o verso de número 34. Olha o que diz o Evangelho do Senhor Jesus. Lucas 21, 34 diz assim: louvado seja o nome do Senhor, que vocês vigiem e tomem cuidado, para que os corações de vocês não se carreguem das farras, de bebedeira e das preocupações da vida. Vou citar mais uma vez: acautelem-se, quer dizer, tomem cuidado e se guardem, para que o coração de vocês não se carregue, não se ocupe com farras, com bebedeiras e com as preocupações da vida.
Porque a palavra de Deus continua dizendo no verso 35, que o dia da vida dele, o dia que ele virá, será como o laço do passarinheiro. Você vê que o passarinho, ele vai lá naquela armadilha, inocentemente, sem esperar que seja pego. Mas de repente a armadilha, ela tá e fecha ele lá. E Jesus vai dizer assim: que vocês não sejam pegos dessa forma, porque aquele dia será como uma surpresa. Aquele dia virá como uma surpresa. O que temos que fazer? A palavra de Deus diz em Amós capítulo 4, verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu vou repetir de novo, Amós 4 e 12. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A melhor forma que eu tenho de me preparar para me encontrar com Deus é me arrependendo de meus pecados, é largando os velhos hábitos, os velhos costumes, largando os vícios, largando tudo que desagrada e que vai em oposição à palavra de Deus. Se Deus manda, se Deus está falando para a pessoa deixar, louvado seja o nome do Senhor. Porque se arrepender é isso, é deixar, é abandonar aquilo que desagrada a Deus. Se Deus está pedindo, quem sou eu para questionar? Em vista disso, Jesus acaba de dar um sinal. Jesus acaba de mostrar ali a solução para eles. Faz um milagre. E o que é que eles vão fazer? Vão questionar. Verso 16: e por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas, quer dizer, curar no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava a lei do sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mesmo com tudo que Jesus fazia, mesmo com todas as ações que provavam quem era Jesus, a credibilidade que eles davam a Jesus era muito pouca e na maioria das vezes quase nenhuma. E muitas vezes Deus tem se usado de meios para chegar até nós, e a gente tem sido dessa forma insensível. Não temos sensibilidade para perceber que Deus está querendo se achegar ao nosso coração, que Deus quer chegar mais perto, que Deus quer compromisso de verdade comigo e contigo, que Deus verdadeiramente nos quer, mas é da forma dele, não da nossa forma, é do jeito dele, não do nosso jeito, é do jeito que a palavra dele ensina e não do jeito que os outros ensinam. Ignoraram Jesus, ficaram furiosos com Jesus. Olha para o comportamento daquela geração e olha para o comportamento da nossa geração. Procuravam matar Jesus por quê? Porque ele operava curas em dia de sábado, mas na verdade era simples e puro despeito. Porque os religiosos da época estavam perdendo a atenção para aquele homem que declarou-se o Salvador do mundo. E as pessoas, elas ignoram isso, que Jesus, ele é o único Salvador. Ele é Deus. Ele é o único meio de se chegar a Deus. E estamos deveras ignorando isso. Não ignore. O único meio de salvação, a única forma de se chegar à eternidade e a morar com Deus é Cristo. Não é religião, não é lei, não é por meio dos homens, não é por meio da filosofia. E vou dizer mais, perdoe-me minha ousadia,
Louvado seja o nome do Senhor. Somente a igreja, e só ela, é que prega a volta de Jesus. Muitas vezes somos considerados loucos. 2000 anos se passaram e nada desse Jesus voltar. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas pelo que tudo indica e pelo que estamos assistindo no cenário mundial, já dá para deixar bem claro que nós estamos a um passo do fim. Outra coisa que deixa mais claro ainda é uma pessoa do juízo que nem o meu, que chega numa rua como essa para abrir a boca e falar desse evangelho. Também é sinal da volta de Cristo. Prepare-se. A palavra de Deus diz isso: prepare-se. Não ignore os sinais. Não ignore, louvado seja o nome do Senhor, as evidências. Ele está voltando. Ele vai vir buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Não dá para qualificar quem e onde, mas nós precisamos gerar em nós e nos assegurarmos de que esse dia virá e que nós não podemos entrar nessa batalha já com frases de efeito, com palavras de derrota. A quem poderá ser salvo? Quem será salvo? Quem vai colocar a palavra de Deus em prática totalmente? A pessoa está já abrindo a boca com frases de fracasso, de derrota, antes mesmo de tentar lutar. Tente, se esforce, faça a sua parte, atenda ao chamado do Evangelho. Não ignore os sinais, não ignore as evidências, não ignore a Cristo, não ignore o seu Evangelho. Não desista antes de tentar. Não entregue os pontos antes de lutar. Eu sei que o desafio é grande, muitas vezes à nossa vista. O desafio de servir a Deus como Ele pede, eu sei que muitas vezes é grande, mas eu vou desistir. Eu vou declarar derrota antes mesmo de começar a lutar. Eu vou declarar derrota antes mesmo de começar a caminhar. Será possível? Por isso faça o que a palavra de Deus diz. Isaías 55, verso 6. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invoquem a Ele enquanto está perto. Olha que Ele está perto. Faça o que disse o salmista. Uma coisa peço a Deus e irei buscá-la, que possa morar na casa de Deus todos os dias, para contemplar a sua glória e aprender no seu tempo. Então me conselhe e a orientação da palavra de Deus. Essa é a palavra que eu vos deixo. Louvado seja Deus nessa tarde de hoje. Busque a Deus. Não declare derrota antes mesmo de tentar, porque vale a pena buscar Deus. Você diz assim: mas ninguém é perfeito. Sim, verdade, mas ninguém é como Jesus, verdade. Eu concordo plenamente, mas a gente não vai deixar de procurar saber quem é Jesus, de procurar conhecer os padrões dele, procurar tentar viver segundo os padrões dele, e desistir e cantar derrota antes de tentar. Não, vamos lá. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, vamos lá, vamos tentar. Não ignore os sinais, não ignore as evidências, não ignore a Cristo, não ignore o seu Evangelho. É a palavra que eu vos deixo. Aqui já me despeço agradecendo a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Tome conselho da palavra de Deus.
Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Procure conhecer mais a Cristo e seus evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. O que temos feito a cada sábado é trazer, louvado seja o nome do Senhor, pouquíssimo daquilo que é contido no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito da verdade, venha a trazer sobre as nossas vidas a luz do Evangelho de Deus, como está escrito na própria palavra. E eu quero agradecer desde já sempre o carinho de todos, a atenção, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor cada sábado. E para os próximos sábados, de 15 em 15 dias, a gente vai estar aqui à noite também. Viu? A gente vai vir à tarde e vai estar à noite. Vamos abrir as portas aqui e vamos estar trazendo uma mensagem à noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ô glória. Por enquanto, de 15 em 15 dias à noite, nós vamos fechando aí os elos. Em nome de Jesus Cristo, em breve a gente vai ter mais. Vai ter todo sábado e mais um dia da semana. Deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando, Deus está agindo. E quero convidar você, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o primeiro sábado hoje. Do mês? Primeiro sábado do mês hoje. Louvado seja o nome do Senhor.